Ainda faltam 2 minutos ali no relógio, né? A Deus a sua ajuda para o tempo que estaremos juntos aqui, aprendendo da sua palavra. E eu convido então você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, nós te louvamos nessa manhã pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos buscarmos ao Senhor, aprendermos mais da tua palavra e dependermos do Espírito Santo para vivermos uma vida que realmente te agrade. Por isso, ó Deus, nos abençoa durante o tempo em que estaremos aqui, que o Espírito Santo mesmo ministre aos nossos corações nessa manhã, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos começar a aula de hoje pensando o seguinte: eu quero que você leia as 2 frases a seguir e discuta com algumas pessoas aí se essas frases são verdadeiras ou são falsas ou nenhum nem outro, tá bom? Então, vamos ver aqui. Uma igreja saudável é resultado de membros saudáveis. Uma igreja enferma é resultado de membros enfermos, tá bom? Vamos conversar. Uma igreja saudável é resultado de membros saudáveis. Uma igreja enferma, doente, é resultado de membros que estão doentes. Vamos lá, quem vai compartilhar as suas conclusões aí? Então, sempre tem os dois dentro da igreja, né? Mas eu acredito que as duas são verdadeiras. Tá? As duas frases, então, são verdadeiras. Apesar que dentro da igreja saudável você tem crentes enfermos, né? E do outro lado também, porque são os saudáveis, né? Que eles estão aqui, a missão deles é dar suporte, é amparar e acompanhar os que estão enfermos, né? Tá bom. Vamos lá, quem mais quer compartilhar? Esse enfermo aí, e saudável, é o seu ponto de vista espiritual, concorda? Porque sim. Se for cara doente, nós estamos roubados aqui. Quem mais? Nada? Quem concorda com a primeira frase? Levanta a mão. Vamos lá. Quem discorda da primeira frase? Levanta a mão. Quem discorda? Então, aqui, quero ouvir. Por quê que não é verdade? Uma igreja pode ser saudável, pregar a palavra e na membresia ter membros enfermos, né? Não quer dizer que todos são saudáveis. Tá. Quem mais? Não concorda? Lá atrás.
É mais ou menos como a irmã disse, a igreja pode ser saudável e ter membros enfermos. Agora, para que os membros não contaminem a igreja tem que tomar atitudes. Se não tomar atitudes, a igreja também virará enferma. Ok. Agora vamos pensar o seguinte, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando do quê? Dos membros, não é? Então veja bem, quando falamos de igreja, nós estamos falando do resultado final do ajuntamento, da totalidade dos membros de uma determinada localidade. Se a igreja é composta por membros e os membros têm uma vida espiritual saudável, logo a igreja se tornará saudável. Da mesma forma que a segunda frase também pode ser entendida assim: uma vez que a igreja são os membros, não é uma entidade desassociada dos membros. Se uma igreja ela está doente, a origem dessa doença se encontra onde? Nos membros. Mas isso também não significa que, mesmo numa igreja enferma, você não vai ter alguns membros que são saudáveis. Da mesma forma que numa igreja saudável, isso não significa que nós não vamos encontrar membros enfermos. Mas o que então define se uma igreja é saudável ou enferma? Qual seria o critério? Porque se em toda igreja nós vamos ter membros que são saudáveis e membros que estão enfermos, o que é que então vai definir uma igreja como saudável ou enferma? Entenderam ou não? Me digam. É isso aí, é isso aí. Então veja bem, uma vez que a gente sempre vai ter membros saudáveis e enfermos, o que vai definir se a igreja está saudável ou não, é se a grande maioria desses membros desfrutam de uma saúde espiritual, ou se a maioria dos membros estão enfermos espiritualmente. Muito bem, nós estamos aqui no módulo sobre... Oi, pode falar. Uma pergunta. E se esses membros saudáveis, eles são saudáveis no seu dia a dia, mas, vamos dizer, ou a diretoria, ou o pastorado da igreja, ela está enferma e esses membros ficam quietos? Muito bem, olha só. Tem duas coisas que a gente precisa entender aqui que são importantes que você falou. Primeiro que a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma distinção entre liderança e membresia, porque senão a gente cria duas categorias de crentes, concorda? Então, se a gente começar a dividir, não, liderança é como se fosse um corpo dentro do corpo, e a membresia é um outro corpo dentro do corpo, a gente vai ter um entendimento que não reflete muito bem o conceito de igreja no Novo Testamento. Então, a gente tem que considerar sempre a igreja como um todo. Agora, é lógico, quem tem mais capacidade de influência dentro de um corpo? A liderança. Mas vocês concordam também que muitas vezes a liderança da igreja ela é saudável e o corpo de membros está enfermo? Pode acontecer, não pode? Da mesma forma que pode acontecer de um corpo de membros desfrutarem de saúde espiritual enquanto a liderança está enferma. Eu lembro de uma situação de uma igreja vizinha, a nossa, no tempo que eu pastorei em São Paulo, e essa igreja estava num bom momento, vibrando, crescendo, realmente ela estava num bom momento. Porém, o pastor titular dessa igreja estava tendo um caso com a esposa do pastor auxiliar. E aí?
Como que você explica isso? Mas a igreja estava crescendo, os membros estavam discipulando, mas a liderança estava doente. Essa saúde se sustenta? Não, não se sustenta. Então o ideal é que a igreja seja marcada por uma maioria de membros saudáveis. E isso envolve não só os membros, se é que a gente pode dizer assim, mas também os líderes. Agora, qual seria o caos total de uma igreja? Todo mundo enfermo. Liderança e membros, é verdade. Ô pastor, nessa igreja que você usou como exemplo, uma membresia que vê, conhece e está percebendo essa situação, ela é saudável? Então, a questão é que muitas vezes as pessoas não veem, né? Se ela não sabe, agora a partir do momento que um membro viu, não ouviu, viu, e tomou a providência, foi chamar a liderança e disse, ó, eu vi fulano e fulana, é isso, tá? Então, aí não é o caso da omissão, tá? É que eles não sabiam. Muito bem, mas por que às vezes Deus permite, então, que uma situação dessa, que é totalmente reprovável, aconteça, né? Por que Deus ainda permite que uma igreja, mesmo com um pastor enfermo, desfrute de crescimento, de desenvolvimento espiritual? Porque o crescimento depende de Deus e muitas vezes por amor à própria igreja. Deus permite que uma situação dessa não influencie o crescimento da igreja. Tudo bem, gente? Chegamos a um consenso então aqui? O ideal então é que membros saudáveis vão impactar no retrato maior de uma igreja saudável. Membros enfermos vão contribuir para um retrato de uma igreja enferma. E quando nós falamos membros, nós estamos incluindo até mesmo os líderes da igreja. Tudo bem? Vamos lá. Nós estamos então falando do módulo sobre uma igreja saudável, membros de uma igreja saudável. E eu queria que vocês me ajudassem aqui a completar quais são as características que nós vimos até agora dos membros de uma igreja saudável. Porque semana passada vocês não conseguiram responder. Tá bom? A primeira característica de um membro de uma igreja saudável é que ele é um ouvinte. Ninguém lembra. De mensagens expositivas. Veja que isso é extremamente importante. Por quê? Porque a fé, ela é alimentada pela exposição da palavra. E hoje nós temos, para o bem e para o mal, a questão da tecnologia. Por um lado, nós temos acesso a muita informação boa, mas nós temos também acesso a muita informação ruim. E, infelizmente, o que nós percebemos é que os membros, por mais que tenham um tempo de igreja, ainda não têm o discernimento para dizer se essa mensagem foi bíblica ou se ela não foi. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que simplesmente o pregador citando a Bíblia, o que ele diz então é palavra de Deus, e não é assim. Como é que nós vamos desenvolver então uma mente, um coração que consegue identificar a origem das mensagens que nós ouvimos, se ela realmente é uma mensagem bíblica ou não? Existe um exercício, ouvindo mensagens expositivas. Isso é muito importante, gente. Uma vez eu ouvi um negócio de uma mulher que foi, assim, extremamente constrangedor, né?
Porque ela estava reclamando das pregações da nossa igreja. Ou seja, estavam reclamando da minha pregação. Por quê? Porque eu preparava as mensagens. Porque eu não falava de improviso. Porque eu não deixava o Espírito Santo agir no momento da mensagem. Então, veja bem, aquilo que ela falou como crítica, eu tomei como um elogio. Que bom. Que bom, se tem preparo. E se você está aprendendo o que a Bíblia realmente diz, e não o que eu quero dizer, então cumprir o meu papel. Então veja, ouvinte de mensagens expositivas. Alguém lembra o que é uma mensagem expositiva? Três características. Segue o texto integralmente. Isso, olha só, vou repetir de novo, para a gente não esquecer, olha só. Tem que ler o texto. Tem pregações que não fazem nenhuma leitura do texto bíblico. É só procurar, tá bom? Então, ler o texto. Explicar o texto. Explicar, é o que a Cleide está falando. Explicar o que está ali na Bíblia. Não é usar o texto como uma desculpa ou para dizer assim, puxa, essa ideia está tão boa que só falta um versículo bíblico aqui. Não é? E aí que acontecem as maiores atrocidades. E terceiro lugar, a característica de uma pregação expositiva. Tem que ter aplicação. Tá? Se o pregador não lê o texto, se ele não explicou o texto como ele está escrito, no seu contexto, observando o propósito, e se ele não aplicou o texto, não é uma pregação expositiva, e eu digo para você, você não deve perder o seu tempo ouvindo essas mensagens, porque isso vai roubar seu coração. Então, critério com quem você, com o tempo que você passa na internet, com o tempo que você passa ouvindo certas pessoas. Tá bom? Outra característica de um membro saudável é um teólogo. Vocês lembram disso? Bíblico. Todos nós somos teólogos, concordam? Por quê? A teologia é o quê? É o estudo de Deus. Todos nós temos um pensamento a respeito de quem Deus é, de como Ele age, de quais são os seus propósitos. A questão é que nós temos que ser teólogos bíblicos. Outra característica aqui, já mudou tudo aqui, ó. Ele é saturado com o Evangelho. Foi a aula que o pastor Elias deu. Ele é genuinamente convertido. Ele é um evangelista? Ninguém. Robson que deu essa aula. Bíblico. É comprometido. Vocês se lembram de tudo aquilo que envolve o compromisso de um membro de uma igreja saudável? Ele busca semana passada, né, gente? Vamos lá, falem bem alto. Disciplina, muito bem. Então, essas são as marcas que nós vimos até agora de um membro de uma igreja saudável. É alguém que ouve, escuta mensagens positivas, é um teólogo bíblico, ele está saturado com o Evangelho, ele tem que ser genuinamente convertido, tem que ser um evangelista bíblico, é alguém comprometido, alguém que busca a disciplina. E hoje nós vamos ver que um membro de uma igreja saudável, ele é um discípulo que cresce. Agora, olha só, quando nós falamos que um discípulo, ele cresce, nós vamos lidar com um problema, que é a falta de crescimento espiritual. E existem dois tipos de falta de crescimento espiritual. O primeiro tipo é uma estagnação temporária. E o que nós queremos falar sobre isso? É um período na sua vida onde você para de crescer.
no seu compromisso, no seu conhecimento bíblico, no seu relacionamento com Cristo, na sua vida espiritual, no desenvolvimento dos seus dons, até mesmo na sua paixão com Deus. Existem momentos em nossas vidas que nós experimentamos um período de estagnação. Se esse período de estagnação, ele é temporário, então nós não precisamos ficar preocupados e alarmados. Por quê? Porque ninguém consegue viver uma vida de ascendência espiritual sem nenhum tipo de interrupção. Existem momentos de acomodação, alguns momentos em que nós enfrentamos alguns desafios, alguns problemas. Mas veja, esse período de estagnação, para não ser preocupante, ele precisa ser temporário. Ele tem que ser retomado. Parou um pouquinho, mas logo depois ele tem que voltar a crescer. Parou um pouco, ele tem que voltar a crescer. Mas tem um outro tipo aqui de falta de crescimento que a gente vai chamar de estagnação crônica. Daí você já sabe, né? Quando a palavra crônica aparece, é um problema, né? É um problema. Por quê? É muito preocupante. E como nós podemos definir essa estagnação crônica? Primeiro, a gente vai definir que a estagnação crônica ela é marcada por um longo período de tempo. Não é uma estagnação temporária. É algo que já é mais prolongado. Ele não é interrompido por um outro momento de crescimento. Simplesmente a pessoa para de crescer. Por quê? Ou porque ficou totalmente acomodada com a sua situação espiritual, com o seu status espiritual, tá bom. Não vou me esforçar, mas já fiz muito. Deus com certeza já está bem feliz com a minha vida. Outra característica é a questão da apatia espiritual. Sabem o que é apatia? Um professor perguntou na classe de aula. Escreveu no quadro, apatia. Quem é que sabe me dizer o que é apatia? O aluno levantou a mão e disse assim, não sei, não quero nem saber. É isso mesmo, tirou 10. Não sei e não quero saber. Isso é apatia espiritual. Se o comodismo e a apatia espiritual são uma constante na vida do cristão, então existe uma estagnação crônica. E isso é um perigo, por quê? Porque alguém pode acreditar que não existe mais nenhum crescimento para ser desfrutado em Cristo. Não, Deus não tem mais nada para me oferecer. A vida espiritual não tem mais nenhuma bênção para me acrescentar. Não existe nada que eu tenha que alcançar ainda na minha vida espiritual. Ou então a pessoa pode acreditar que seguir a Cristo é algo superficial, vazio. Não é algo importante. Não precisa ser levado a sério. Então veja que a vida cristã ela deve ser caracterizada pelo progresso, pelo avanço no conhecimento de Cristo, na nossa semelhança com Ele, ou seja, pela maturidade espiritual. Nessa manhã, você pode dizer que você é um crente maduro? Pode falar. Maria Amélia. Sim. Será que essa pessoa, estagnada crônica aí, pode se considerar um filho de Deus? Boa pergunta. Boa pergunta. Essa pessoa tem experiência
experiência com Deus e não procura ter... O que nós estamos falando aqui, Maria Amélia, é assim, é alguém que estava experimentando um crescimento. Então, a gente está saindo do pressuposto que o fato dessa pessoa ter experimentado um crescimento em sua vida espiritual, que ele é um nascido de novo, tá? Nós não estamos falando aqui de um período pequeno de tempo, né? Porque a gente tem muita dificuldade com essa questão, né? Porque a gente acaba olhando a nossa vida, né, como se fossem corridas curtas de 100 metros. Mas a vida cristã é mais parecida com uma maratona de 42 quilômetros, não é? Então vamos pensar assim, saindo do pressuposto que essa pessoa é um crente genuíno, que experimentou um crescimento, mas em que em algum momento da sua vida ela estagnou. Só que essa estagnação não foi temporária, porque ele não voltou a crescer, mas ela se tornou uma estagnação crônica. Não há mais crescimento, por um longo período de tempo. Então a gente pode dizer que sim, vamos considerar que essa pessoa é um cristão genuíno, tá bom? Mas como eu disse, o alvo para a vida cristã é justamente o progresso, é o avanço, é o crescimento espiritual. E eu queria ler aqui com vocês alguns textos, eu vou pedir para vocês acompanharem comigo a leitura. E vamos considerar algumas verdades aqui. A falta de crescimento é um obstáculo para a maturidade cristã. Vamos ver aqui, Hebreus 5, 11 a 13. Eu vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá bom? Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Veja então que o autor de Hebreus, ele exorta aqueles irmãos, dizendo o seguinte: olha, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês não são maduros espiritualmente. Por isso vocês precisam ficar sempre aprendendo as coisas elementares, sempre bebendo do leitinho. Então, a falta de crescimento aqui nos mostra que é um obstáculo para a maturidade cristã. Esses irmãos já deveriam ser maduros, mas ainda agiam como crianças imaturas. Vamos continuar aqui. Olha só, vamos ver o alvo da vida cristã. E vamos aprender em Hebreus capítulo 6, de 1 a 2, que o alvo é justamente essa maturidade. Hebreus 6, 1 a 2, nós vemos assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Veja bem, avancemos para a maturidade. Existem ensinamentos que todos nós já deveríamos conhecer, já deveríamos ser capazes de ensinar outras pessoas. Esse é o alvo, avançar para a maturidade, e não a estagnação, e não a imaturidade espiritual.
Vamos ver aqui agora o exemplo do apóstolo Paulo. Abre a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, de 12 a 15. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Veja bem, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. De que forma? De que a vida cristã é progressão, é avançar, é esquecer-se das coisas que ficaram para trás e avançar para as coisas que estão adiante. E o próprio apóstolo Paulo admite que ele está nessa caminhada. Ele ainda não chegou, mas tem muito crente na igreja que acha que já alcançou, que não tem mais nada para avançar na sua vida cristã. Veja que se o próprio apóstolo Paulo admite que em sua vida ele ainda não alcançou totalmente a maturidade espiritual, quanto mais nós devemos ter esse mesmo entendimento, de que ainda precisamos progredir. Veja que os membros que crescem, eles colaboram para o crescimento de uma igreja saudável, mas membros que ficam estagnados na sua vida espiritual, contribuem para uma igreja ficar estagnada. E pior, quando a maioria dos membros se torna enferma espiritualmente, a igreja então padece. Veja que nós temos que então tirar da nossa mente essa ideia de que igreja é algo à parte dos membros. Não, gente. Não existe igreja sem membros. Os membros é que formam a igreja. Igreja não é o CNPJ, não é a diretoria estabelecida, não é as suas obrigações administrativas, não é o seu prédio. A igreja são os membros. Agora é verdade. Às vezes a liderança está enferma, tem que ser tratada. Às vezes os membros estão enfermos, precisam ser tratados. Às vezes, tanto os líderes como os membros estão enfermos. Aí só a misericórdia de Deus mesmo. Viu? Porque aí a coisa tá feia. Vamos lembrar das igrejas do Apocalipse. Vocês se lembram? Nós tivemos uma série de mensagens sobre essas 7 igrejas. O que é que aconteceu no final com todas essas 7 igrejas? Todas elas foram extintas. Vocês lembram da palavra de Jesus? Eu sou aquele que anda entre os candelabros, um símbolo para a igreja. E ele está dizendo assim, se não houver mudança, eu vou retirar o candelabro. E foi o que aconteceu. Essas igrejas todas, até aquelas que eram saudáveis naquele momento, deixaram de existir.
Vocês sabem que ainda hoje existem igrejas que fecham as suas portas? É muito triste, né? Da mesma maneira que a gente deveria ficar muito feliz quando uma igreja é plantada, a gente deveria prantear quando uma igreja fecha as suas portas. É o que tem acontecido, principalmente na Europa pós-cristã, onde os templos, e também já na América, onde os templos ficam totalmente vazios, onde o grupo pequeno de cristãos não tem condição de sustentar a manutenção daquele patrimônio que no passado foi algo glorioso, não é? E daí eles vendem o prédio e se mudam para uma sala. É uma tragédia isso. Acho que eu não sei se eu compartilhei com vocês ou compartilhei com alguém. Eu conheci nessa última viagem que eu fiz no congresso, o presidente do conselho do Ministério de Evangelismo Explosivo da Bolívia. Ele é o reitor da Universidade Cristã de Santa Cruz. Uma universidade que, para o meu espanto, tem 8.000 alunos. É a segunda no ranking do país ali. E é uma universidade de origem presbiteriana. É uma universidade cristã, tanto é que o nome é esse, Universidade Cristã. E ele estava me contando que ele é engraçado, porque ele é filho de coreanos. Então, os pais vieram para ser missionários na Bolívia, e eles ficaram ali. Ele foi estudar nos Estados Unidos e tudo mais, e ele resolveu fazer uma viagem tempos atrás para mostrar para os filhos o seminário que ele estudou. Daí ele foi lá para Flórida, todo alegre, esperando encontrar o prédio do seminário. Quando ele vira a esquina, cadê o seminário? Daí ele falou que tinha um restaurante chamado Pollo Louco, frango louco. E onde está o seminário? Não, o seminário fechou há muito tempo. Tinham poucos alunos, foi para dentro da igreja. A igreja lá do Dr. Kennedy, ok. Daí eu falei, vamos lá na igreja, porque aquela igreja é muito grande. Chegou a ter 15.000 membros. Vamos lá. As portas fechadas. E ele foi até o segurança e falou assim, não tem ninguém trabalhando hoje na igreja? Não tem, é só final de semana. Mas a igreja sempre esteve aberta, 24 horas. Não, então, e qual o horário dos cultos? Não são cultos, é um culto só. De 15.000 para 800 pessoas. Enfermidade espiritual. Deus nos livre de uma situação dessa. Vamos pensar agora em atitudes que impedem o crescimento espiritual. Vamos para o intervalo. Não deu tempo. Tom? Ok. Se tem uma coisa que o sonoplasta não gosta, que você fica fazendo som e batendo assim. Jonatas, fala um pouquinho aqui para o pessoal. Bom dia, irmãos. Irmãos, hoje eu e minha esposa estamos vendendo a maionese, né? Salada de maionese, para o almoço de vocês aí. E o objetivo, né, é o mesmo objetivo que a gente está nesse mês, né, de levantar recursos para a gente ir para um treinamento em Curitiba, da nossa agência missionária, Crossover. Né, nós estamos na reta final aí da nosso treinamento, nosso preparo. Se Deus quiser, o ano que vem a gente termina o seminário. A nossa pretensão é em 2025 voltar ao Camboja. E para isso a gente precisa do treinamento, de todo esse preparo, né? Então, se os irmãos quiserem, puderem também nos ajudar comprando a maionese, o nosso treinamento vai ser na semana que vem, começa dia 8, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Jonatas. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 18, 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. E vamos encontrar aqui, nesse texto, alguns empecilhos
para o crescimento espiritual. Tá bom? Lucas 18, 9 a 14 diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Muito bem, vamos ver algumas propostas aqui de empecilhos que impedem o crescimento espiritual. Primeiro, nós vamos ver a armadilha da aparência. Sem dúvida nenhuma, nós vamos focar aqui. Som? Ok. Ué, morreu. Acho que a bateria, viu? Ok. A armadilha da aparência. O que nós podemos entender como a armadilha da aparência? Olha só, Jesus contou essa parábola justamente para aqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, não é? Olha só, ele fala de 2 homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano, mas o fariseu ele orava como? O que o texto fala? Em pé. Apesar dele orar no íntimo, ele estava orando em pé. Veja que muitas vezes um dos empecilhos que nós enfrentamos para o crescimento das nossas vidas é justamente nos levarmos pelas aparências. Parece que hoje é mais importante você aparentar do que ser. É mais importante você mostrar que você tem do que realmente ter. É mais importante você aparentar ser feliz do que realmente ser feliz. E isso não é diferente no que diz respeito à realidade espiritual. As pessoas muitas vezes se contentam em aparentar espiritualidade e não em cultivar a verdadeira espiritualidade. Então, se as pessoas acham que eu sou maduro espiritualmente, isso já me basta. É aquela velha história, né? Muitas vezes o que a pessoa é no ambiente da igreja está totalmente desassociado com o que ela é dentro de casa, de como ela é no trabalho, a sua linguagem, a sua atitude, são totalmente desassociadas. Então, veja, um dos empecilhos para o crescimento espiritual é nós cairmos na armadilha da aparência. Qualquer momento vocês podem parar, tá? Para contribuir ou fazer uma pergunta. Temos uma segunda armadilha que impede o nosso crescimento espiritual, que é justamente a armadilha da comparação.
Gente, quantas pessoas, ao invés de se compararem com aquilo que Deus nos pede em sua palavra, com aquilo que nós sabemos que Deus espera de cada um de nós, simplesmente se contenta com o seu crescimento espiritual ou com o seu status espiritual ao se comparar com as outras pessoas. E aí é um problema. Se nós, e eu não estou dizendo que nós somos uma igreja enferma, tá? Mas se uma pessoa vive numa igreja enferma, isso se torna, então, um verdadeiro caos. Porque a vida espiritual vai ser medida pelo padrão baixo e não pelo padrão alto de excelência, de grande compromisso com Deus. Olha só o que esse fariseu disse na sua oração, né? Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. A régua daquele fariseu estava equivocada, porque ele estava usando a régua dos homens. E talvez, realmente, comparando-se às outras pessoas, ele não era um ladrão, ele não era um corrupto, ele não era um adúltero, ele não era um publicano, mas a régua está errada, porque a régua correta é a régua de Deus. E o padrão de Deus é outro. E diante do padrão de Deus, todos nós somos devedores. Então, uma segunda armadilha é a gente ficar se comparando com as outras pessoas. Não, eu contribuo mais do que a maioria, tá bom. Eu estou mais presente na igreja do que a grande maioria. Olha, eu faço isso, os outros não fazem. Eu estou muito melhor do que a média. É uma armadilha que impede o nosso crescimento espiritual. Temos uma terceira armadilha aqui, que é a armadilha do desempenho. Olha só o que ele fala, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O fariseu aqui, ele se gloriava do quê? Da sua religiosidade, de como ele era bom. Ele fala aqui do seu ativismo religioso. E esse é um perigo. De nós acharmos que a vida espiritual é performance. E aí está muito ligada aos outros dois pontos, né? De comparação, eu faço mais que os outros, eu aparento mais piedade do que os outros. Essa armadilha do desempenho é um empecilho para o crescimento espiritual. Oi, diga. No texto diz que ele orava de si para si mesmo, né? A gente esquece que os outros estão vendo a aparência, a comparação, desempenho, mas Deus está vendo que a sua oração é só para você mesmo, não é para Ele, né? Então, não passa do teto, né? Deus conhece o coração. Exatamente. As pessoas não. Até nós podemos nos enganar, não é? E acreditar em coisas que não são a realidade. E é interessante, porque isso que você falou vai nos levar à quarta armadilha aqui, que é a armadilha do orgulho. Por quê? Parece que ele não orava para Deus, né? Apesar dele falar no nome de Deus. Não é? A armadilha do orgulho. Jesus contou essa história para exortar aqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros.
Quantas vezes nós achamos de fato que somos melhores do que somos e que as outras pessoas são piores do que elas realmente são? Gente, o orgulho é a raiz de todo pecado, né? Foi isso que fez Satanás, como a gente estudou um tempo atrás, cair. Foi o orgulho que fez Adão e Eva desejarem serem igual a Deus. Jesus termina esse trecho da palavra dizendo o seguinte: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O fariseu, ele se autoexaltava, né, pela sua justiça. Ele estava cego, totalmente cego, quanto à sua verdadeira condição espiritual. Porque o publicano saiu justificado, mas o fariseu, não. Então, são armadilhas que nos impedem de experimentar um crescimento espiritual. Você achar que é melhor do que realmente é, de que você faz mais do que os outros, de que o simples fato de aparentar piedade é o suficiente. A questão da comparação são armadilhas, gente, que impedem o nosso crescimento espiritual. Concordam? Já pararam para pensar dessa maneira? Muito sério, né? Porque geralmente a gente pensa assim, eu não cresço porque eu estou acomodado. Eu não cresço porque tem um pecado específico na minha vida. Eu não cresço porque ninguém me ajuda. Mas é interessante porque essas armadilhas aqui desvendam o nosso coração diante de Deus. E talvez a raiz estejam nessas armadilhas aqui. E são elas que, de fato, explicam a nossa falta de crescimento espiritual. Como se dá o crescimento espiritual? Eu não vou perder muito tempo falando sobre esse tema, porque eu quero trabalhar com vocês a última parte, que realmente é a parte mais importante e também é uma aplicação. De onde vem o crescimento? Gente, lógico que o crescimento vem de Deus. Paulo orou diversas vezes pelas igrejas do Novo Testamento, pedindo e sabendo que é Deus que dá o crescimento, correto? Então nós temos aí, né, textos de 1 Tessalonicenses 3, 2 Tessalonicenses, Colossenses 1, são exemplos. Mas o crescimento espiritual também vem através da obediência. É o agir de Deus, mas é também a obediência. Por isso, nessas últimas 2 semanas, nós nos dedicamos a intensificar as nossas orações. Para que a nossa igreja, quando nós falamos igreja, nós estamos falando dos membros, para que eles tenham um despertamento espiritual e experimentem um crescimento em suas vidas. E por que nós oramos durante 2 semanas de uma maneira mais intensa? Porque nós acreditamos que todo crescimento vem primeiramente de Deus, mas o crescimento também é responsabilidade nossa. E daí você tem vários exemplos aí na palavra de Deus que nos falam a respeito da nossa parte no processo do crescimento, né? Vou ler só um último texto aqui, 2 Pedro 3,18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Cresçam na graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é crescer na graça? O que é crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador? Quem quer arriscar? Ninguém? O que é crescer na graça? Vocês conhecem esse texto, né? Já ouviram? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é crescer na graça? Só um pouquinho. Isso. Entendimento do que é a graça. Ok. E aplicação daquilo que a gente sabe a respeito de Deus na própria vida. É viver. Crescer é viver. Como uma criancinha. Ok. Lá atrás. Eu acho que é cada vez mais reconhecer que a gente não é nada. Ok. Quanto mais a gente deixa de viver para a gente mesmo, mais Deus vai viver através da nossa vida. Muito bem. Então veja bem, crescer na graça é experimentar, é viver o quê? A realidade da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É o favor imerecido. Então eu cresço na graça de Deus à medida que eu dependo cada vez mais dele. Quando eu confio no Senhor mais e mais, eu estou crescendo na graça. Quando eu entendo o amor de Deus, confio nesse amor e dependo desse amor, eu estou crescendo na graça. E no conhecimento de nosso Senhor. Não é conhecimento bíblico aqui. Conhecimento aqui é a ideia de relacionamento. Por que nós esquecemos que conhecer Jesus Cristo é se relacionar? Por que nós esquecemos que Ele está presente? Por que muitas vezes a gente vem na igreja e até canta 5, 6 músicas, achando que a gente está cantando para nós mesmos? Crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo é crescer em intimidade, em relacionamento. Por que não dizer em amizade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então o crescimento vem de Deus, mas também eu tenho uma responsabilidade pelo meu crescimento. Inclusive, irmãos, eu queria até dizer o seguinte: quem é responsável pelo seu crescimento espiritual? Sou eu? Mas eu entendo que eu tenho uma responsabilidade nisso. Eu tenho que contribuir para o seu crescimento espiritual. A liderança da igreja precisa contribuir para o crescimento espiritual de cada cristão. Essa é a nossa tarefa, segundo Efésios 4. Aperfeiçoar os santos. Mas quem é o primeiro responsável pelo seu crescimento pessoal? Você mesmo. Uma das coisas que às vezes eu fico meio triste, porque eu vou ao encontro de pastores, né? E é lógico que a vida de pastor tem os seus desafios, né? Mas é um lamúrio, e o camarada fala da solidão, e fala das dificuldades e tudo mais, e daí de repente ele fica estressado, e de repente até o pastor não ora mais, não lê a Bíblia. Mas a pergunta é a seguinte: de quem é a culpa? Pela falta de progresso espiritual na vida do pastor? É da igreja? É uma responsabilidade pessoal. Paulo diz a Timóteo: tenha cuidado de ti, eu tenho que cuidar de mim, e da doutrina. É isso. Em relação aos crentes, a mesma coisa. Quem é o maior responsável pelo seu crescimento espiritual? Lógico, Deus e você mesmo. Você tem que assumir isso para si. Muito bem. Vamos para a última parte aqui. E eu quero distribuir aqui uns textos para vocês, tá bom?
Como que a gente avalia o nosso crescimento espiritual? Então, vou distribuir uns textos aqui. Eu vou pedir assim, ó, o Gilberto, Vânia, com as mulheres aqui, até a Cleide ali. Gálatas 5, 22 a 25, tá bom? Fábio, Dr. João, tá bom? Ali, Maria Amélia, Mário, Cecília, tudo bem? Vocês vão ler 2 Pedro 3,18, tá bom? Ok. Lá atrás, do Felipe até o Mateus, tá bom? Vocês vão ler Romanos 8, 28 a 29, tá bom? Tudo bem aí? Será que tem mais algum texto? Tem, aqui, ó. Vocês aqui na frente, né? Alessandra, Rodrigo, Geni, Zé Paulo aqui. Vou pedir para vocês se reunirem e lerem 1 Pedro 1, 1 e 2, tá bom? Daí aqui na frente, o pessoal que está mais perto do Elias aqui, ó, João 13, 15 a 17, e o pessoal do fundão lá do Cósmico Fundão, tá bom? Colossenses 3, 13 e Efésios 4, 32. O que vocês vão fazer? Rapidamente. Vocês vão ler o texto e vão mostrar para o restante do grupo aqui qual seria uma medida válida para avaliarmos o crescimento espiritual de uma pessoa, segundo o texto, tá bom? É isso que vocês vão responder, tá? Isso também é a nossa aplicação, porque nós vamos encontrar medidas de crescimento e isso significa que a gente deve crescer nessas medidas, tá bom? Muito bem, podem se juntar aí, tá? Eu sei que tem que mexer um pouquinho aí, mas não deixe de participar, de lerem o texto juntos, de trocarem algumas ideias, tá bom? Vamos lá. Vou dar 5 minutos para vocês fazerem essa tarefa, tá bom?
2 minutos, tá bom? Para vocês concluírem. Vamos lá, gente. Vamos concluir juntos aqui. Vamos pensar em critérios ou medidas para avaliarmos o nosso crescimento espiritual. Eu vou ler os textos aqui, daí eu vou pedir para o grupo um representante compartilhar aí, tá bom? As conclusões. Olha só, Gálatas 5, 22 a 25 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Muito bem, o que vocês entendem que é uma medida ou critério para avaliarmos o crescimento na vida cristã? Essa conversa ia mais longe, né? Ok. Mas no tempo que foi dado, a gente entendeu que um dos pontos é observar na gente mesmo se estamos crucificando na carne as coisas do velho homem, do homem pecador. E acompanhando no nosso dia a dia se estão presentes aquilo que o próprio Espírito faz. Não é a gente que busca, mas é o Espírito que faz aquilo na gente, que nós chamamos aí de fruto do Espírito, né? E concordamos aqui que tem que ter um pouquinho de cada uma dessas coisas. Não é, ainda que elas estejam em medidas diferentes, mas sempre tem que ter esse conjunto do que o Espírito está fazendo. Ok. E como que a gente desenvolve o fruto do Espírito na nossa vida? Nós falamos aqui que é o Espírito que vai desenvolver isso. Olha só, que interessante. É verdade, é o Espírito que produz. Mas olha só o que ele fala lá no versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos no Espírito. Então, nós precisamos, para ter o fruto do Espírito, precisamos viver pelo Espírito e precisamos andar no Espírito. Então, uma medida... Tem mais alguma coisa que vocês querem comentar? Uma pergunta, o que é andar no Espírito? Então, o que vocês acham que é andar no Espírito? Essa resposta a gente não achou? Não discutiu. Está no próprio texto. Porque o andar... Andar é uma metáfora usada principalmente por Paulo para viver. É isso, tá? Andar no Espírito, então ele fala assim, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Por que ele usa isso? Porque é um recurso linguístico, né? Se vivemos pelo Espírito, vivamos também no Espírito. É essa a lógica. Mas a ideia do andar na vida cristã, em Gálatas e em Efésios, é justamente de viver. Viver na dependência do Espírito. Viver segundo a vontade do Espírito. Então, o que nós devemos avaliar na nossa vida é o seguinte: cada ano que passa, eu apresento mais
o fruto do Espírito na minha vida? Eu amo mais? Eu tenho mais alegria? Eu desfruto da paz? Ou eu sou uma pessoa que vive em conflito, ansioso? Eu sou mais paciente com as pessoas? A questão da amabilidade. Eu demonstro essa amabilidade ou cada ano que passa eu sou mais grosso, como se estivesse dando bom dia para o cavalo? Que tem gente que é assim, né? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, mais ou menos. É uma medida. Então, se você quer saber se você tem crescido espiritualmente, procure na sua própria vida o fruto do Espírito Santo. Tudo bem? Então, sua vida apresenta o fruto do Espírito Santo mais agora do que há 6 meses atrás? Mais do que 1 ano atrás? Interessante, porque tem muita gente que ao invés de melhorar com o passar do tempo, piora. Piora não, desce a ladeira. Começa bem e termina lá na sarjeta. Isso não deveria ser nem comum, nem normal, e muito menos admissível, não, gente. Progresso na vida cristã. Vamos pensar agora no segundo texto aqui. Nós vemos até... Oi? Estou meio atrapalhado aqui. Olha lá, 2 Pedro 3,18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Na verdade, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu quero ouvir vocês aí. E aí? Então, cresçam é uma ordem, né? E a ideia de você, então, prosseguir, lembrando da questão da maratona que foi citada aqui, sim, né? É um ato contínuo e prolongado, né? Mas que tem momentos de dificuldade, lembrando das subidas numa maratona, né? Tem momentos que a situação é árdua, né? Por isso que aí vem um porém aqui, porque se nós tentarmos crescer por nós mesmos, não vai dar certo, né? Então, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Se a gente tenta crescer com esforço pessoal e próprio, não vai. Aí vem o porém, né? Na graça e no conhecimento, né? E aí, como já foi dito, é uma questão de dependência total, né? E de intimidade com Deus, né? Ok. É isso aí. Muito bem. Então, nós podemos dizer que uma segunda medida é justamente esse crescimento na graça e no conhecimento. Você cresceu na graça e no conhecimento de Cristo mais neste ano do que no ano passado? Você está dependendo mais de Deus? Você está usufruindo da graça de Deus, da presença de Deus, da salvação de Cristo, mais nesse ano do que no ano passado? Você está mais íntimo do Senhor, mais próximo do Senhor neste ano do que no ano passado? Essa é uma medida para avaliarmos o nosso crescimento espiritual. Vamos lá para o terceiro... Oi, deixa pode eu falar. Uma coisa aqui. Acho que uma coisa que faz crescer muito na graça e no conhecimento é quando você está espalhando a graça e quando você está espalhando esse conhecimento, né? É incrível como a gente cresce quando a gente está discipulando, né? Sim, eu acho que é algo contagiante, né? Quando alguém está usufruindo da graça, essa pessoa também vai falar da graça. Quando nós gostamos de alguém, nós falamos bem dessa pessoa, né? Então, existe uma relação, sim, dessa caminhada com o Senhor, que nos faz também com que tenhamos o desejo que outras pessoas também experimentem essa caminhada com o Senhor. Muito bem, vamos lá para Romanos 8, 28 e 29, a palavra de Deus diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí, quem vai compartilhar? Tá ligado? Agora sim. Sim. A gente estudou aqui, verificou que, assim, tem um pouco a ver com o que o senhor colocou aqui, né, na reunião que você teve com os pastores, etc. e tal, e de, abre aspas, chamar a responsabilidade para si, né? Saber que a gente é quem tem que, digamos assim, ter o autocontrole, a obrigação de buscar a palavra, buscar a Deus, etc. e tal. Embora a gente saiba que é Deus quem nos predestinou, é Deus quem nos guardou para isso, né? Mas aí temos também a nossa responsabilidade, né? E é assim, é difícil, mas a gente tem que ter o esforço e querer buscar, né? Que é a nossa parte. Aí eu estava dando um exemplo. Essa madrugada o Júnior, ele ficou ruim, etc. e tal. E assim, né, a gente queria ficar em casa, né? Aí comigo, peraí, se fosse para a escola, para ir para o trabalho, estaria nos compromissos, né? Porque para a casa de Deus, para a igreja, não. Então, acho que, sabendo que Deus é quem nos predestina, né? É quem cuida, quem nos dirige, mas eu acho que a gente tem que realmente buscar também e querer, né? Na contramão daquilo que a nossa natureza gostaria. Ok. Mais alguém quer falar do grupo? Aí? Aqui, vamos lá. No versículo 29... Sim. Está o alvo, nosso alvo, né? Que é ser conforme a imagem de Cristo. Então, acho que para a gente ver se a gente está crescendo, eu estou cada vez mais parecido com Cristo. Muito Aquela bem. história, nos meus passos, o que faria Jesus, né? E no 28, está falando que todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam. Então, usar todas as situações da nossa vida, né? Eu estou usando todas as situações da minha vida para crescer, para ser mais parecido com Cristo, as boas e as ruins. Muito bem. Isso é muito interessante, porque assim, qual é o objetivo dessa predestinação, segundo esse texto? Ser conforme, ter a mesma forma, ser semelhante, ser igual a Jesus Cristo, conformes à imagem de seu Filho. Deus está chamando para si uma grande família de irmãos e irmãs parecidos com Jesus Cristo. Então a pergunta seria assim: você está mais parecido com Cristo hoje do que há um mês atrás? O seu falar, o seu pensar, as suas emoções, as suas reações, as decisões que você toma, estão refletindo essa imagem de Jesus em você diante dos desafios que nós enfrentamos? Como reagir? Como agir? O que falar? O que fazer? Devem refletir a imagem de Cristo em nós. Muito bem, vamos continuar aqui. 1 Pedro 1 e 2, quem achou? Diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Qual é a medida do crescimento aqui? Oi, pastor. Oi. Na verdade, todas essas passagens, elas levam para um mesmo sentido, não é? Sim. Então, aqui as palavras-chave nesses dois versículos também é obra santificadora do Espírito, que tem a ver com o processo de santificação, se estamos a cada dia sendo mais parecidos com Ele. Então, esse é o critério, isso que a gente deve avaliar. Produção dos frutos do Espírito, que foi o que foi dito inicialmente. Então, se estamos produzindo os frutos do Espírito Santo,
E também nós destacamos aqui a questão da obediência a Jesus Cristo. O quanto estamos sendo obedientes a Deus, a Cristo, a sua palavra, enfim. Esses são os critérios de avaliação para ver se somos membros saudáveis ou não. Ok. Eu quero destacar uma verdade nesse texto que nós acabamos de ler aqui. Porque realmente tudo que vocês falaram é verdade, porque existem esses mandamentos a respeito da santificação. Mas olha só que interessante o versículo 2, né? Ele diz assim: como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro. Mas esse não é o nosso, né? Não é o de vocês? Sério? Então eu dei o texto errado para vocês. Por isso que a resposta ficou... Nada a ver. Não é que nada a ver. Tem a ver. Só que não era isso. Olha só. Ato falho aqui. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro. O que é o leite espiritual puro? Sim, mas o que é esse leite? É a palavra, porque o texto grego aqui faz justamente a relação com a palavra logos, palavra de Deus. Então veja bem que se nós queremos avaliar o nosso crescimento bíblico, nós precisamos também avaliar o nosso conhecimento da palavra. Então, a gente pode perguntar o seguinte: você conhece mais a palavra? É capaz de identificar facilmente e rejeitar os falsos ensinos? Porque tem muita gente que até conhece bastante a Bíblia, mas não é capaz de identificar as heresias, os falsos ensinos. E nós devemos desejar o leite espiritual puro e não adulterado, e não misturado. Não, mas o que ele falou... 90% está certo. Só 10 ali ele falou uma coisa que não é muito certa, não é muito bíblica, né? Tá bom. Não tá bom. Porque nós devemos desejar o leite espiritual puro. Vamos caminhar para os últimos dois rapidamente. João 13. Desculpe o grupo aí, tá? Eu errei aqui no texto. João 13, 15, 17 diz assim: eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. O que vocês entendem como medida para o nosso crescimento? A gente viu aqui que tem que conhecer Jesus, né? Para conhecer o exemplo que ele deu e assim fazer igual. E qual foi o exemplo que Jesus deu nesse texto especificamente? João 13. Que o Senhor e os servos são todos iguais, né? Lavar os pés. Ou seja, servir como Jesus serviu. Então, a pergunta é: você tem servido mais as pessoas do que busca ser servido? É uma maneira de você avaliar seu crescimento. Se você só espera ser servido e não tem servido mais as outras pessoas, alguma coisa está errada na sua trajetória de crescimento. E por fim, Colossenses 3:13, Efésios 4:32 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos lá, quem que vai falar? O que seria uma medida? A medida do perdão incondicional. Nós colocamos aqui que muitas vezes você não perdoa-se da boca para fora, mas guarda mágoa e rancor. E foi colocado aqui no grupo que o exemplo é perdoar como Deus nos perdoou.
Ok. Então a gente poderia fazer a seguinte pergunta: você tem perdoado mais as ofensas dos outros? Com mais facilidade? Com mais frequência? Mais rapidamente? São medidas de crescimento. Ou seja, Deus deseja que a sua igreja seja saudável. E isso acontece quando os membros são discípulos que crescem. Fruto do Espírito, a graça e o conhecimento de Cristo, na semelhança com Cristo, no conhecimento bíblico, no serviço aos outros e na capacidade de perdoar. Vamos concluir e vamos encerrar. O membro de uma igreja saudável é um discípulo que cresce na semelhança com Cristo, em santidade e maturidade. Ele nunca para de crescer, pois ele sabe que o seu objetivo é chegar à plenitude de Cristo. Se você já chegou à plenitude de Cristo, então essa aula não é para você. Mas se você, assim como eu, estamos a caminho, precisamos colocar isso em prática. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Porque é o Senhor quem efetua o crescimento em nossas vidas. Mas o Senhor também pede que nós busquemos o crescimento espiritual. Nos dá essa consciência, nos dá o desejo de crescermos e construirmos uma igreja saudável. Obrigado a Deus e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Obrigado pelo tempo. À noite nós temos a celebração da ceia. Não se esqueçam, tá bom? E o Jonas está vendendo aí a maionese para ajudar na viagem, no treinamento que eles terão em Curitiba. Obrigado, bom domingo.